são Gog e Magog segundo a Bíblia? Gog e Magog são mencionadas no livro de Ezequiel no Antigo Testamento. Capítulo 1, uma profecia de Ezequiel. Na profecia do profeta Ezequiel, no livro de Ezequiel capítulo 38, recebe ele mensagem divina sobre uma ameaça iminente contra Israel. Capítulo 2, origem de Gog e Magog. Como referências geográficas e indicações históricas que Magog é identificada como terras do norte, possivelmente região associadas como a área ao redor do Mar Cáspio. Capítulo 3, o propósito-ataque. A profecia de Ezequiel sugere que o ataque liderado por Gog contra Israel é uma expressão da ira divina. Capítulo 4, o julgamento de Deus. Na sequência da profecia, Deus intervém de forma a derrotar as forças de Gog e Magog. Ele tem sobrevistos peixes, fogo e granizo sobre o exército invasor com poder absoluto. Capítulo 5, o significado teológico. Há uma narrativa de Gog e Magog que tem sido interpretada, uma espécie de trato ao sentido de história do cristianismo. Alguns a veem a profecia literal de um evento a acontecer ainda, enquanto outros há uma representação dos desafios simbólicos enfrentados pela Igreja ao longo da história. Capítulo 6, o papel de Gog e Magog no Apocalipse. Além da referência em Ezequiel, Gog e Magog são mencionados novamente no livro do Apocalipse, atribuído a João. Aqui eles são apresentados como liderando uma rebelião final contra Deus, após o reinado milenar de Cristo na Terra. Esta narrativa é frequentemente interpretada como uma batalha final entre o bem e o mal, na qual Deus triunfa definitivamente sobre seus inimigos. Capítulo 7. O significado para os cristãos. Independentemente da interpretação específica, a história de Gog e Magog oferece aos cristãos uma lembrança poderosa da soberania de Deus sobre os eventos futuros e a garantia de que ele finalmente triunfará sobre o mal. A narrativa também serve como um chamado à vigilância espiritual e à preparação para os tempos de teste e tribulação que podem surgir. Capítulo 8. O contexto. Para compreender completamente o significado de Gog e Magog na escatologia cristã, é importante considerar o contexto histórico em que essas profecias foram escritas. Muitos estudiosos acreditam que as visões de Ezequiel e João refletem as realidades políticas e os desafios enfrentados pelos judeus e pelos primeiros cristãos em seus respectivos períodos. Capítulo 9. A relevância contemporânea. Embora as profecias de Gog e Magog tenham sido escritas há milênios, muitos cristãos ainda veem sua mensagem como relevante para os tempos modernos. Alguns interpretam eventos políticos globais como sinais do cumprimento dessas profecias, enquanto outros veem a narrativa como um lembrete do constante conflito entre o bem e o mal na história humana. A história de Gog e Magog na Bíblia Sagrada é uma narrativa complexa e multifacetada, que tem inspirado inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Independentemente das diferentes visões teológicas, a mensagem fundamental dessas profecias é a confiança na soberania de Deus sobre os eventos futuros e a esperança na realização final de seu plano redentor para a humanidade. Capítulo 10. O mistério e a esperança. Gog e Magog permanece como um mistério intrigante, que desafia os estudiosos a investigar e os fiéis a refletir sobre seu significado. Apesar das muitas interpretações e especulações, a mensagem central permanece inalterada. Deus é soberano sobre a história e está no controle final dos destinos da humanidade. Capítulo 11. O chamado à oração. Diante da incerteza do futuro, os cristãos são chamados a orar fervorosamente e a se preparar espiritualmente para os eventos que podem vir. Isso envolve cultivar uma relação íntima com Deus, viver uma vida de retidão e buscar ativamente o seu reino e sua justiça em todas as áreas da vida. Capítulo 12. Uma promessa da vitória final. Embora a batalha de Gog e Magog represente um momento de conflito e provação, a promessa final da Bíblia é de vitória e redenção. No livro do Apocalipse, João testemunha a derrota final de Satanás e seus seguidores, e a inauguração de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Capítulo 13. A esperança. Portanto, para os cristãos, a história de Gog e Magog não é apenas uma advertência sobre os perigos do mal e da rebelião contra Deus, mas também uma fonte de esperança e consolo. Ela nos lembra que, no final, o amor e a justiça de Deus prevalecerão e que aqueles que permanecerem fiéis serão recompensados com a vida eterna ao lado de seu Criador. Capítulo 14. A continuidade da fé. Assim, enquanto aguardamos o cumprimento das profecias de Gog e Magog, somos chamados a viver com fé, esperança e amor, confiando na fidelidade de Deus para guiar nossos passos e cumprir seus propósitos soberanos.
Que possamos encontrar força e conforto na certeza de que mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está conosco e é digno de toda nossa confiança e adoração. Capítulo 15. A relevância para o mundo atual. Mesmo sendo uma narrativa antiga, a história de Gog e Magog tem relevância para o mundo atual. Capítulo 16. Conclusão final. A história de Gog e Magog na Bíblia Sagrada é uma parte essencial da narrativa bíblica que nos desafia a refletir sobre o significado da fé, da esperança e do propósito divino em nossas vidas. Que possamos continuar a buscar entender e aplicar essas verdades em nossa jornada espiritual, confiando na promessa de que no final, Deus triunfará sobre todo o mal e estabelecerá seu reino de paz e justiça para sempre. Apesar das incertezas e dos desafios, a história de Gog e Magog também é uma mensagem de esperança para os crentes. Amém. E aí, queridos ouvintes, gostaram desta história de Gog e Magog? Comente aqui no nosso canal, deixe seu like para nos ajudar e fiquem com Jesus. Amém.